Bom dia, crianças! Bom dia a todos! Hoje é sexta-feira! Que legal, né, gente? Começando mais uma sexta-feira e hoje nós temos a nossa última aula da semana, que é Geografia. Muito bem, vocês já sabem, né? Mas é sempre importante repetir. Eu sou a professora Nelma, do terceiro ano da Universidade da Criança. E a nossa aula hoje de Geografia, nós vamos falar de um assunto bem legal, que é sobre a construção, o que é e como é construída uma maquete e o croquis de uma paisagem, dando continuidade aos assuntos que a gente já viu anteriormente sobre representação dos lugares, né? Nós vimos o que é uma planta, o que são mapas e hoje nós vamos falar sobre a maquete e o croquis, que também é utilizado para representar lugares. Então, vocês vão precisar para a aula de hoje do livro de Geografia, aberto na página 11, né? Vamos da página 11 até a 16. Vamos precisar também de lápis e borracha para realizar as atividades que tiver, se tiver. Se você tiver uma régua aí na sua casa, também é importante você utilizar para você entender um pouco mais. A sua canetinha iluminadora para você marcar aquilo que você achar mais importante. E agora nós já podemos começar a nossa aula. Já se organizaram? Então vamos lá. Na página 11, nós temos aí, primeiramente, nós vamos aprender o que é a maquete do bairro, tá? Nós já sabemos que o bairro é uma parte da cidade, né? Como poderia ser representado o bairro que a gente mora, em uma maquete? O bairro é bem grande, será que dá para representar em uma maquete? Dá sim, claro que dá. Nós vamos aprender isso agorinha. Então acompanhem comigo aí na página 11. Primeiramente diz, maquete é um tipo de representação em que as características de um lugar são registradas levando-as em consideração três dimensões, tá? Então prestem bem atenção. Quando nós falamos em dimensões, nós estamos falando, de um modo geral, sobre o tamanho, tá? Mas quando nós falamos em tamanho, nós consideramos geralmente essas três dimensões, que é o comprimento, né? Como eu tenho aqui a régua, vamos utilizar essa mesa como exemplo. Então, o comprimento que vai de uma ponta a outra. Vamos considerar a largura, não é? Que é daqui de onde eu estou para o outro lado. E vamos considerar também a altura, tá? Isso no caso de uma maquete. Se você vai planejar, né, uma maquete, para elaborar uma maquete, você tem que pensar primeiramente nessas três dimensões. Que tamanho a minha maquete vai ter? Então, o comprimento, qual vai ser a largura e qual vai ser a altura total? Então, vamos já falar um pouco mais sobre isso. Já as plantas que nós estudamos anteriormente e os mapas, eles, diferente da maquete, eles são elaborados em uma superfície plana, não é? Plana horizontalmente como essa mesa. Então, quando nós falamos de uma superfície plana, portanto, nós temos apenas duas dimensões, que é o comprimento e a largura, ok? Vamos observar agora a maquete, não é? Representada aí no livro de vocês, que vocês podem observar também aí na sua tela. Nós temos aí representado um casarão, não é? Casarão antigo, com várias portas e janelas que nós estudamos lá em história, né? Esses casarões do período colonial. Então, esse casarão aí foi representado em uma maquete e nele nós podemos observar com os traços em linha branca o comprimento, que representa toda a fachada, né? Ou seja, toda a frente desse casarão. Nós vamos ter aí o comprimento. Agora, pegando da frente desse casarão até o final, né? Nós vamos ter a sua largura, representado aí ao lado. E nós pegamos aí
da linha plana, não é? Que é onde ela está representada, né? No caso aí a calçada que está representada até a altura final do telhado. Então nós temos aí a altura. Então observem aí as três dimensões que nós falamos no início: comprimento, largura e altura, ok? Logo abaixo diz: a maquete de um bairro pode ser produzida utilizando materiais recicláveis, como embalagens de papel ou plástico, que nós chamamos de sucata. Então, olha que interessante, gente, não é? Aquele material que muitas vezes já ia parar no lixo, ele pode ser reaproveitado, não é? Para você construir uma maquete e muitas outras coisas também nós podemos construir utilizando sucata. Então vamos ver aí em uma historinha representada pelo Caio e a Júlia o que eles utilizaram, o material que eles utilizaram e como eles elaboraram, planejaram e executaram a sua maquete. Então, continuando, diz aí, não é? Ela pode representar moradias, estabelecimentos comerciais, entre outros elementos. Então, a maquete pode representar qualquer um desses lugares. Nós estamos falando da maquete do bairro, mas ela pode representar até mesmo a cidade ou apenas uma única moradia ou estabelecimento comercial, uma praça, tá? Então pode representar qualquer lugar. Então diz aí, olha só, vocês vão observar, não é, utilizando aí como personagens o Caio e a Júlia, né, vocês vão seguir o passo a passo que eles seguiram para construir uma maquete. Então diz assim: observe a seguir como Caio e Júlia fizeram uma maquete do bairro do Quarteirão, aliás, uma maquete do Quarteirão, onde fica a escola em que eles estudam. Antes de produzir a maquete, eles conseguiram os seguintes materiais, que são aqueles materiais que eu falei, não é? Recicláveis, tá? Que também são chamados de sucata. Então, olha só, os materiais que eles utilizaram: caixas de papelão, como caixas de fósforo, caixa de pasta de dentes, caixa de leite, etc. Utilizaram pedaços de papelão, plástico ou isopor, tampinhas de garrafa, né, tipo garrafa PET ou de metal, tesoura sem ponta, muito importante, sempre utilizar tesoura sem ponta para você não se machucar, cola, lápis coloridos, canetas hidrográficas coloridas e papel branco para encapar, né? Por que é importante utilizar, de preferência, o papel branco para encapar as caixinhas, o material que você vai utilizar? Porque o branco, não é? Ele vai absorver qualquer cor, então depois você pode pintar de qualquer cor que você desejar. Então agora na página 12, nós vamos continuar a historinha com o Caio e a Júlia e vamos seguir o passo a passo, que diz: primeiro Caio e Júlia encaparam as caixas de papelão. Em seguida, desenharam nelas as portas e janelas das construções presentes no quarteirão da escola. Então, olha só, por quê? Né? Para que você vai utilizar, né, como o Caio e a Júlia, as caixas de papelão? Elas podem representar as moradias, os edifícios, os prédios, todas as construções que há no bairro. Então, depois de encapar com papel branco, eles desenharam as portas e as janelas, como você pode ver aí representado na imagem. Logo abaixo diz: Caio e Júlia traçaram na base do papelão, que também estava encapada com papel branco, as ruas do quarteirão. Então, olha só, eles utilizaram um papelão para fazer a base, que é a parte como se fosse, vai representar aí o chão, não é, dessa maquete, o solo, que é a base. Geralmente nós utilizamos aquela folha de isopor para construir uma maquete, mas também podemos utilizar o papelão, que também é um material grosso, né, e resistente, que pode servir como base.
Então, observem aí na figura que na base de papelão, eles traçaram logo de lápis, na mais fraquinho, as ruas, não é? O quarteirão, para eles terem logo um rascunho, uma noção, não é? De onde vai ser colocado cada construção. Vamos lá para a página 13. Na página 13 diz o seguinte: depois eles colaram na base de papelão as caixas que representam as construções presentes no quarteirão da escola. Então, depois de desenhar na base os quarteirões, que são aqueles conjuntos em que ficam as construções, né, dentro do bairro, que pega de uma esquina a outra de uma rua, nós chamamos de quarteirão, tá? Então, depois de traçar os quarteirões com as caixas já encapadas e desenhadas, portas e janelas pintadas da cor que desejavam, eles fizeram o quê? Eles colaram, né, na base de papelão as caixas que representam as construções presentes no quarteirão da escola, ok? Logo abaixo diz: Caio e Júlia utilizaram caixas de fósforo para representar os automóveis. Também utilizaram tampinhas de garrafa PET para representar a praça que existe em frente à escola. Então, olha só, as caixas maiores, como caixa de leite, né, embalagem de pasta de dente e outras menores que você pode utilizar, né, elas representam as construções. Já as caixinhas de fósforo, por serem menores, elas vão representar os automóveis, que também você pode desenhar, né, os pneus, as portas, as janelas do automóvel, depois de encapá-las. Tá? E utilizaram as tampinhas de garrafa PET para representar a praça, como se fossem os banquinhos da praça, como você vê aí na imagem. Agora vamos acompanhar na página 14. Na página 14, finalizando sobre a maquete, diz assim: após finalizarem junto às maquetes dos outros colegas, junto com as maquetes dos outros colegas, Caio e Júlia expuseram na sala de aula a maquete produzida por eles. Como você pode observar aí na imagem, né? Nós temos aí várias mesinhas com as crianças expondo suas maquetes, né? Cada um representou o bairro da maneira como ele observa, não é? Claro que se todas as crianças representaram o mesmo bairro, que é o bairro da escola onde eles estudam, essas maquetes elas têm algumas características em comum, ok? Logo abaixo nós temos aí uma atividade, mas que nós vamos deixar para uma próxima oportunidade, já que ela sugere uma atividade que seria muito interessante se nós estivéssemos nesse momento em sala de aula, que aí nós poderíamos formar grupos, que eu sei que vocês gostam de trabalhar em equipe, é bem interessante, não é? Muito dinâmico, mas como nós estamos nesse momento distanciados nas nossas casas, então essa atividade nós vamos deixar ela para um outro momento, quando nós voltarmos para a sala de aula, que se Deus quiser será muito em breve, ok? Então nós vamos agora para a página 15, que vamos falar sobre o croquis da paisagem. Mas antes eu quero que vocês me confirmem aí, né, se ficou claro o que é uma maquete, ok? Posso ver vocês acenando a cabecinha aí. Então, vamos lá ver o croquis. Eu acho que maquete vocês já deveriam muito ter ouvido falar, não é? Mas croquis pode ser uma novidade para vocês. Mas é uma palavra, tá? Diferente, mas é muito utilizada, principalmente na arquitetura, não é? Na engenharia civil, que é que planeja, que constrói, não é? Então, vamos ver o que é um croquis. Primeiramente, diz assim: os elementos de uma paisagem também podem ser representados em um croquis, não é? Ao lado você vê o box aí que diz o que é o croquis. É um desenho simples produzido à mão livre.
Então, esse nomezinho aí, que você a priori pode pensar croquis, mas o que é isso? Deve ser algo difícil. Na verdade, é muito simples, é um desenho bem simples, que pode ser representado à mão livre para representar também um lugar, uma paisagem. Primeiramente, você observa aí uma paisagem abaixo em uma fotografia, né? Essa fotografia aí mostra parte de uma cidade, não é? Que você vê, olhando aí pela posição da fotografia, você começa a ver uma paisagem já com uma área mais verde, não é? Com árvores, com um lago, com poucas construções. Já mais ao fundo, você consegue visualizar a parte que seja talvez o centro dessa cidade, com várias construções, com prédios, edifícios, não é? Então, dessa posição, logo abaixo, diz: agora observe a mesma paisagem representada em croquis. Então, vejam como realmente se trata de um desenho simples, né? Que você observa que é feito à mão. Claro que necessita de uma boa observação, porque apesar de ser um desenho simples feito à mão, mas ele tem que trazer as características, não é, que sejam muito parecidas, bem próximas daquela paisagem real. Então aí no croquis você observa elementos que foram vistos anteriormente na fotografia, como a área verde, não é? A parte do lago, representada aí na cor azul, você vê uma parte de um rio mais ao fundo, e bem mais ao fundo, né, as construções representadas aí num fundo meio cinzento, não é? Como se para ter essa ideia de que você está vendo ao longe. Então, o croquis é isso, gente, uma representação simples, um desenho simples produzido à mão livre. Ficou claro? Então, nós já aprendemos hoje o que é a maquete, né? Que é esse tipo de construção que a gente representa um lugar considerando as 3 dimensões, que é o comprimento, a largura e a altura, ok? Já o croquis, como ele se trata de apenas um desenho, ele vai utilizar, por exemplo, a folha de papel, que é uma superfície plana, e vai considerar apenas 2 dimensões, que é o comprimento e a largura. Ficou claro? Então vamos aqui finalizar na página 16, tá? Que vocês têm aí também mais uma sugestão de uma atividade, que é produzindo um croquis da paisagem. Então, essa atividade vocês podem fazer agora para finalizar esse estudo de hoje, né? Diz aí, você já produziu croquis de paisagens que você conhece? Você já fez isso muitas vezes, não é? Porque eu sei que vocês adoram desenhar paisagens. Só que vocês muitas vezes desenharam, mas não sabiam o nome que esse tipo de desenho tem, que é o croquis. Agora vocês já sabem, não é? Então, quando você desenhar uma paisagem, você pode dizer: olha aqui o meu croquis, né? Olha só como vai ficar interessante. Então, que tal produzir um? Para isso, você vai precisar dos seguintes materiais. Então, vamos ver aí quais são os materiais necessários para desenhar esse croquis. Você vai precisar de uma prancheta ou algo resistente que sirva de apoio para o desenho, tá? Então pode ser uma folha de papelão ou de um papel mais durinho, como papel cartão ou mesmo, tá? Uma folha de isopor, para você fazer o seu desenho. Vai precisar de folhas de sulfite ou caderno. Sulfite, gente, é essa folha branca, não é? No caso, a minha tá escrita aqui, mas que a gente também chama de chamex, tá? O nome desse papel é papel sulfite. Se você não tiver em casa, você pode utilizar mesmo uma folha do seu caderno, ok? Vai precisar de lápis preto, que é o lápis comum que você escreve, e borracha, que você vai precisar apagar, né? E agora, como fazer? Vamos ver aí. Você tem aí no passo a passo, diz assim: com o professor e os colegas, dirija-se até um ambiente da escola que seja ao ar livre.
Então, nós vamos substituir aí essa parte, já que não é possível, infelizmente, né, nós façamos juntos, senão seria um grande prazer. Você pode convidar o seu pai e a sua mãe, não é, para realizar essa tarefa. Então, você vai escolher não um ambiente da escola, mas um ambiente aí da sua casa, tá? Pode ser da frente da sua casa ou dos fundos, né? O quintal dentro da sua casa. Então, escolha um ambiente da escola que seja ao ar livre. Nesse lugar, observe a paisagem ao seu redor e selecione o que mais chamou sua atenção para ser representado. Na folha, desenhe todos os elementos que você observa na paisagem e lembre-se que o croquis é um desenho simples. Então não venha me dizer, tia, eu não sei desenhar. Todo mundo sabe que eu sei e vocês adoram fazer isso, tá? Portanto, os elementos registrados não precisam conter muitos detalhes. Então você vai, por exemplo, se você escolher desenhar a frente da sua casa, o seu quintal, claro que você não vai precisar fazer aqueles detalhezinhos mínimos, mas algo que no geral se pareça com esse local que você escolheu representar. Depois de finalizar o croquis, lembre-se de anotar seu nome nele. Então, na folha de papel que você desenhar o croquis, ponha o seu nome, a sua turma, tá? O nome da escola. E de volta à sala de aula, né? Vamos ver aqui o que diz. Troque seu desenho com os colegas e veja o que eles desenharam. Então, vocês podem guardar esse desenho, né, aí dentro do seu livro, no seu caderno, para quando nós voltarmos à sala de aula, cada um mostrar ao seu colega. Uma outra sugestão, né, se vocês puderem, é em vocês mostrarem, né, o desenho de vocês numa fotografia ou num pequeno vídeo que você possa expor a sua atividade. Então, ao observar o croquis dos colegas, tente identificar a paisagem que ele representou. Depois, sente-se em roda. Então, esse último ponto aí só vai servir em sala de aula, tá? Para quem optar em mandar a fotografia ou vídeo, você vai mostrar e falar o que você desenhou. Então, nós ficamos com essa atividade, encerramos a nossa semana de aula, que foi uma bênção, foi muito maravilhosa. Nós pudemos nos ver, não foi, na nossa videoaula de quarta-feira, na nossa live. Estamos hoje finalizando a semana. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem.